Você tem vontade de fazer intercâmbio? Ou de viajar sozinha? Ou já foi e quer ir de novo? Então esse vídeo é pra você. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um filme que meu pai me fez assistir antes de eu ir fazer intercâmbio e que eu acho essencial pra quem viaja ou vai viajar sozinha. Ele é um filme bem pesado, mas eu vou explicar nesse vídeo um pouco sobre ele e vou explicar também o porquê que eu acho tão importante você assistir esse filme. E no final eu vou dar uma dica do que eu fiz no meu intercâmbio e me ajudou muito a me sentir muito mais segura. Então não se preocupa e fica até o final do vídeo pra você não perder a dica. Vamos lá! Pra quem não me conhece, meu nome é Cecília, eu tenho 19 anos, eu estudei na Nova Zelândia com 15 por um mês e morei no Canadá por um ano com 16 para 17 anos. Bom, primeiro de tudo, eu queria falar que o intuito desse vídeo de forma alguma é fazer alguém ficar apavorado de viajar sozinho ou então desistir de fazer intercâmbio. Pelo contrário, eu incentivo muito que vocês façam intercâmbio. É mais para vocês ficarem atentos a umas situações que, mesmo difíceis de acontecer, podem acontecer. O nome do filme é Busca Implacável. Eu vou indicar que vocês assistam o primeiro, eu acho que tem uns 3 atualmente, mas eu vou indicar o primeiro. A classificação dele é 16 anos, então se você tem menos de 16 anos, não assista. Ele não é um filme levinho, então se você fica muito assustado, fica muito impressionado, não gosta desse tipo de filme, não assista. Com as dicas que eu vou dar no final do vídeo, vocês já vão ficar bem mais tranquilos e, enfim, eu não quero causar ansiedade em ninguém também. Mas, enfim, caso você não fique tão assustado assim, tão impressionado, eu acho importante você assistir sim. Bom, se eu tô falando que esse filme é desse jeito, você deve estar se perguntando, então, o porquê de eu estar indicando ele pra você. Calma que eu vou falar. Mas primeiro eu vou ler uma sinopse pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata o filme. Brian Mills é um ex-agente do governo que deixou o emprego para passar mais tempo com a sua filha Kim. Quando ela pede ao pai autorização para ir para Paris com uma amiga, ele nega, devido aos perigos que ela correria em um país estranho. Isso não a impede de fazer a viagem com sua amiga, só que o temor de Brian se concretiza e Kim e sua amiga são raptadas por traficantes de escravas sexuais. Com poucos dias até Kim ser leiloada, Brian recorre às habilidades que aprendeu como agente para resgatá-la. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho do que acontece no início do filme. Ela vai pra Paris de fato com a amiga dela, ela chega lá e ela chega no aeroporto e um garoto super gatinho, super bonitinho, chega pra elas e eles começam a conversar e tal, e elas estão em Paris e uhul. E aí ele fala assim, vamos dividir o táxi. E aí elas falam, tudo bem, sem problemas. E elas dividem o táxi com ele, na verdade. E aí ele descobre o hotel que elas estão, ele descobre o andar que elas estão e o quarto que elas estão. Só de pegar o táxi com elas. E então, à tarde, um tempo depois, elas estão arrumando as coisas no hotel. Ela tá inclusive falando com o pai dela no telefone. E ela vê o outro lado do quarto, porque a sala do quarto do hotel é aqui, o banheiro é aqui, então você consegue ver. E ela vê os caras entrando no apartamento e sequestrando a amiga dela e a amiga dela gritando. E aí ela fala com o pai dela desesperada no telefone. E enfim, aí ele orienta ela do que ela tem que fazer. E ela é de fato raptada, ela é a amiga dela. Então assim, não é um filme leve, não é um filme tranquilo. Mas eu vou falar agora o porquê que eu acho tão importante você assistir esse filme. Bom, antes de eu falar o porquê, eu gostaria de reforçar mais uma vez. Se você tem menos de 16 anos, se você tem ansiedade ou se você não gosta de ver esse tipo de filme, se é uma coisa que te impressiona, que te deixa assustado, não assista. Só com as dicas que eu vou dar, vocês já vão poder fazer uma viagem bem mais tranquila, confia em mim, pelo menos nessa parte de aeroporto. Quando a gente vai viajar sozinho, principalmente quando a gente é menor de idade, a gente recebe muita orientação, né? Dos nossos pais, da agência, de quem já foi, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer dar dica. E é claro que a gente tem que escutar, porque essas pessoas se preocupam com a gente, elas têm mais experiência que a gente. Só que eu acho que quando a gente visualiza como determinada situação pode acontecer, isso ajuda a gente a absorver essa informação e a entender exatamente o limite das coisas. Então eu acho que a gente acaba absorvendo isso melhor e a gente fica mais atento a algumas coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sociável. Eu faço amizade em ônibus, faço amizade em shopping, em qualquer lugar eu faço amizade. Eu arrumo alguém pra ficar conversando, juro, em qualquer lugar mesmo. E no aeroporto não seria diferente.
Só que eu acho que esse filme, ele me ajudou muito a entender o limite. Até que ponto, não tô falando que não é pra você não conversar com ninguém, até porque eu adoro conversar em aeroporto, que eu adoro falar da viagem das pessoas, eu acho o máximo, eu sempre faço uma amiga no aeroporto, no avião, enfim. Só que eu acho que a gente tem que saber o limite, porque é uma pessoa desconhecida. Por mais que você tenha contado sua vida inteira pra ela ali, é uma pessoa desconhecida. E assim, se vocês verem o filme, vocês vão entender. Talvez se elas só tivessem trocado o WhatsApp com o menino, elas não tivessem dividido o táxi, ele não saberia exatamente onde elas estão hospedadas e ia procurar outras meninas. E, gente, eu não tô colocando a culpa nas meninas, tá? Obviamente a culpa é dos sequestradores, elas são totalmente vítimas, só que eu acho que a gente não pode ficar contando com a bondade das pessoas no mundo que a gente tá hoje. Então, assim, a gente tem que ficar esperta a determinadas situações. O não falem com estranhos nunca fez tanto sentido, né? Bom, antes de eu dar a minha dica, de eu falar pra vocês o que eu fiz nos meus 2 intercâmbios, eu já vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, @CiciReis. Tô dando várias dicas lá de intercâmbio, de viagem. Então, me acompanhem lá, me sigam, se inscrevam aqui no canal, já deixa o like no vídeo, comenta se vocês já viram esse filme, se vocês vão ver, o que vocês acham. A dica que eu dou pra quem vai fazer intercâmbio em host family é quando vocês souberem quem é a família de vocês, vocês já vão provavelmente mandar um oi. Foi o que eu fiz. Eu cheguei, quando eu descobri quem era a minha família, eu entrei em contato com eles. Oi, tô muito ansiosa pra ir, não sei o quê. E conversando com eles, eu perguntei se eles iriam me buscar no aeroporto. E o meu pai de lá confirmou. Ele falou, não, eu vou te buscar e tal, pode ficar tranquila. Quando eu cheguei no aeroporto lá, eu conectei meu celular na Wi-Fi, ele já me mandou mensagem, tô aqui de camisa azul e tudo mais, no lugar de mala mesmo, então nem precisei sair do aeroporto, já encontrei com ele e fui. Então, assim, isso também é uma dica bem legal, porque aí você já tem uma pessoa certa pra você encontrar lá, ele vai estar te esperando. Então é bem tranquilo, você não depende de pegar um táxi, que aí entra a minha segunda dica, que foi o que eu fiz no meu intercâmbio pra Nova Zelândia. No meu intercâmbio pra Nova Zelândia, os meus pais de lá, eles eram velhinhos e eles não foram me buscar no aeroporto. Então a agência indicou um transfer pra gente. E o que é um transfer? Pra quem não sabe, né? Bom, eu peguei aqui o conceito do Google. Transfer é um transporte privativo ou compartilhado, muitas vezes em ônibus, micro-ônibus, van, que levará você do aeroporto ou hotel até o destino. Então eles vão buscar vocês no aeroporto e vão te levar para sua casa que você vai ficar, para o lugar que você vai ficar. A própria agência que vocês fecharem o intercâmbio, elas podem te indicar um transfer, ou quem não for por agência, eu posso até gravar um vídeo dando dicas para vocês de como fechar o transfer antes de viajar, e sem agência, é super tranquilo, tem várias empresas confiáveis, e aí vocês já combinam tudo e tem normalmente uma pessoa do transfer te esperando no aeroporto. Então é bem mais tranquilo, é bem mais seguro, eles levam várias pessoas, né? No meu intercâmbio da Nova Zelândia eu lembro que tinha um monte de gente no micro-ônibus, um monte de adolescente, e eles iam parando nas casas. Então foi bem tranquilo, eu me senti super segura, meus pais ficaram bem mais tranquilos com isso. Então é um jeito que a gente pode tentar de evitar determinadas situações. Gostaria novamente de reforçar, isso é um filme, não é porque aconteceu num filme que vai acontecer com você, tá? Não fica assustado. Eu só tô falando isso porque eu acho importante mesmo, eu acho muito importante a gente ficar atento a essas situações, não só no aeroporto, mas em geral na vida, né? Que principalmente quem viaja muito sozinho acaba às vezes chegando, pega um táxi, pega uma carona. Então, assim, acho que é bem importante, principalmente pra quem é menor de idade. Bom, gente, esse foi o vídeo, foi bem rapidinho. Eu vou deixar o link do trailer na descrição aqui do vídeo. Se você não quiser assistir, não tem problema. Só com essas dicas que eu dei, tenho certeza que vocês já vão se sentir mais seguros de viajarem sozinhos, de fazer um intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me siga no Instagram, @CiciReis. É isso, um beijo e até daqui a pouco. Tchau!